Boa tarde. Bom, eu vim para falar para você sobre uma overdose de informação que a gente está passando atualmente. Tá? Meu nome é Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados. No meu dia a dia, meu habitat natural são laboratórios de dados, onde a gente fica estudando, analisando as formas que os dados funcionam e como que as pessoas lidam com isso no dia a dia delas. A gente tem uma relação muito grande com a cultura analítica, além dos dados. Lá dentro dos laboratórios, a gente tem um cuidado, e na verdade, três grandes grupos de conhecimento, três áreas de conhecimento. Uma que está preocupada em estudar como que os dados são transformados em informação. Um segundo bloco que é como que a informação é transformada em algo consumível pelas pessoas. E o terceiro bloco, ele está muito orientado para como as pessoas tomam decisões a partir de dados. Então a gente está olhando para esses três pilares que falam com pessoas diferentes. É o transformador de dados, é o consumidor de informação e o tomador de decisão em cima de dados. Tá? A gente ajuda empresas globais a produzirem projetos de dados e de cultura analítica principalmente. Tá? Então a gente faz isso no mundo todo e ajuda empresas a terem um projeto. E muitas delas implementam e possuem seus próprios laboratórios, que até a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Tá? A gente gosta do mantra e carrega o mantra com a gente, que a gente gosta de torturar os dados até que eles confessem alguma coisa efetivamente para a gente. Então a gente carrega isso como mantra lá dentro dos laboratórios e é isso que nossos cientistas têm como missão. Hoje eu vim falar especificamente de um dos blocos que a gente estuda, que é sobre consumo de informação. Tá? Acontece que vocês já ouviram um monte aqui hoje sobre como os dados são gerados. Até um tempo atrás a gente gerava uma quantidade finita de dados, graças à tecnologia isso estourou e a gente, como grande... a gente começou a consumir muito mais esses dados do que a gente consumia antes. Acontece que, enquanto a gente tem toda essa sociedade gerando dados, a gente está na outra ponta, olhando para consumir essa informação. E isso é extremamente empolgante. Né? Afinal de contas, se a gente hoje, e aqui vocês estão vendo um eixo de quantidade de informação versus tempo, tá? A gente antes era um pouco ocioso, afinal a gente não recebia tanta informação, e a gente começou a ficar empolgado, afinal começou a crescer a linha de informação que a gente recebe. Né? E isso é legal pelo seguinte, primeiro a informação chegava no topo, né? Diretores, presidentes de companhias, políticos recebiam a informação antes da sociedade. Hoje a informação chega em todo mundo ao mesmo tempo. Então ela se tornou acessível. E toda a informação, então o que está acontecendo hoje em ambiente político, real, o que está acontecendo no Brasil hoje, a gente consegue ver ao mesmo tempo que todo mundo está vendo. Isso nos gerou também uma sensação de poder, né? Afinal de contas, imaginem olhar para tudo isso e dizer, eu tenho acesso a tudo. Eu posso ter acesso a tudo que as pessoas estão vendo ao mesmo tempo que elas estão vendo em qualquer parte do mundo. Aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho no problema que isso é para a gente. Né? Como que a gente consome tanta informação? A gente está entrando num ponto de consumo de informação que a gente está chamando e a gente está estudando muito, que é um ponto de estresse. Tá? Acontece que a linha de disponibilidade de informação está ultrapassando a nossa capacidade de consumo de informação. A capacidade que a gente tem humana de consumir informação está nos gerando um impacto humano que a gente ainda não está percebendo. Vocês começam a consumir informação quando vocês acordam. Pega o telefone, bota no ouvido, olha o WhatsApp, olha as ferramentas. Você já começa a consumir de manhã. Chega o meio do dia, acontece uma coisa no cérebro de vocês que vocês não percebem. Ele dá uma tela azul. A gente chama isso de information overload. É quando deu um impacto maior do que tem capacidade. A gente precisa respirar. E todo dia isso se repete. Vocês vão dormir, vocês vão cansando durante o dia, e chega uma determinada hora do dia que dá de novo tela azul. Só que vocês não vão percebendo isso, porque vocês voltam a consumir informação. Então é isso. Hoje a gente é um consumidor de informação e está consumindo isso de forma descontrolada. A gente está viciado em consumir informação. Isso é uma verdadeira overdose de consumo de informação, tá, gente? O pior dessa história é o seguinte, tem um problema nesse consumo de informação. Acontece que quando a gente consumia menos informação, a quantidade de informação inútil que tinha, dados inúteis que tinham disponíveis, era menor do que a gente botava a cabeça para fora e escolhia os dados úteis para tomar a decisão. Com tanta informação, a gente foi atropelado, ou na verdade está imerso embaixo de informações ou falsas ou inúteis para a gente. Isso é uma doença diagnosticada, estudada pelo David Lewis, chamada infoxication. Tá? E a infoxication ela é quando a gente não consegue mais sair de um volume de consumo de informação.
Isso tem um impacto na nossa vida diária que a gente não percebe, que é quando a gente precisa tomar uma decisão. Acontece que é muito bacana quando a gente pensa no processo de tomada de decisão, tá? Onde, basicamente, a gente tem o ruído no começo do processo, a gente vai limpando o que é esse ruído, deixa um sinal, até que tem uma informação pura para a gente tomar a decisão no final. É simples. É simples, só que nesse volume que a gente está consumindo informação, nessa overdose que a gente está de sempre precisar consumir nova informação, a gente não está conseguindo distinguir o sinal do ruído. Ele está bagunçando nossa cabeça. Uma prova disso, essa juíza mapeada aqui, ou na verdade uma série de juízes mapeados, tomando decisões sobre casos, sobre um acusado de uma determinada situação no júri americano. Tá? Isso aqui é um dia de trabalho desses juízes. Vocês estão vendo aqui um dia de trabalho deles. Repare o que acontece durante o dia de trabalho deles. Eles tomam determinadas decisões, favorecendo não favorecendo o acusado no caso. Vocês podem ver que essas decisões que eles vai sendo não favoráveis às pessoas cada vez mais. Até que ela precisa fazer um lanche. Aí ela volta a tomar decisões positivas. Isso acontece pelo seguinte, tá? As nossas decisões sempre têm uma linha de dúvida e a gente vai tomando ou encontrando informações para compor e diminuir a nossa relação com a dúvida. Né? Então, o que acontece? Tá? Se a gente tem pouca informação, é uma droga. Afinal de contas, a gente tem que inventar um caminho para poder percorrer. Se a gente tem informação demais, a gente cria um obstáculo. Porque qual que é a informação importante para isso? E aí entra a ciência. Aí entra o papel da ciência dessa história, vocês já ouviram falar bastante de ciência aqui hoje, que é onde entra o papel do Big Data. Beleza, hoje a gente tem um processo, um jeito de organizar dados. Volume, velocidade, variedade, uma série de ferramentas organizadas para o Big Data. Então, legal, a gente criou uma base estruturada para dar o suporte às nossas decisões. Mas está faltando um pedaço ali para diminuir nossa dúvida. Esse pedaço é o processo que a gente precisa diminuir esse tal de Big Data em Small Data. A gente precisa diminuir a quantidade de informações que a gente consome. Tá? E aí que entra o papel da ciência. Tá? A ciência, aqui a gente poderia usar a matemática, a estatística como exemplos, que é aquilo que já foi comentado, a gente criar a informação desde o processo descritivo, passando por um processo diagnóstico, preditivo, até o prescritivo, ou seja, fazer previsões a partir disso. Quando a gente começa a aplicar a ciência, o que acontece? A gente vai diminuindo o nosso gap das dúvidas. Então a gente diminui a dúvida olhando para dados. Se a gente olhar hoje no cenário, o que a gente está vivendo hoje? Tá? A gente, como ser humano na linha preta, começou a diminuir a quantidade de informação que a gente consome e hoje está usando mais ciência, mais algoritmos e mais inteligência artificial. E está tirando a sobrecarga de processo de decisão que a gente tem no dia a dia. Se vocês pensarem, vocês forem pedir uma pizza hoje perto do bairro de vocês vão chegar numa ferramenta de busca no Google e vão digitar lá, pizza. Ele vai trazer as coisas próximas de você. O que esse algoritmo está fazendo? Diminuindo a quantidade de informação que ele pode te entregar. Imagina se ele entregasse todas as informações que ele tem de pizza no mundo. Então a gente já está usando hoje esses recursos ao nosso favor. Tá? A gente já está fazendo o seguinte, pegando dados Big Data, né, os dados ali embaixo, transformando a informação para a gente mesmo consumir. A gente está usando ferramentas de mercado para isso. Né? E vocês podem ver que aqui tem as pirâmides de transformação. Né? Quando eu transformo dado em informação, conecto com uma base de conhecimento, isso me leva para um patamar diferente dos outros. Vocês podem ver que não tem muito valor ter muitos dados. O que tem valor é no processo de transformação. Quando eu falo dos laboratórios, dos clientes que a gente ajuda, é exatamente isso. Tá? Se vocês entrarem aqui no Rio, na Bartolomeu Mitre, vocês vão ver um laboratório de tomada de decisão montado para a área de relacionamento da Rede Globo. Lá eles ficam tomando decisões com menos informações, não é menos dados, são menos informações, são as informações necessárias para o processo de decisão. Tá? Se vocês forem na Globo, aqui é o ambiente completo lá, se vocês forem na Globo em São Paulo, também vão ver um espaço como esse. Tá? Se vocês entrarem na Centauro, que tem 1.152 lojas no Brasil, como é que se toma decisões olhando para 1.152 lojas? Né? Vocês vão ver lá um espaço de tomada de decisão. Não é só um dashboard, não é só um relatório, é um espaço de tomada de decisão. Nesse espaço tem informação em tudo que é lugar, existe um processo organizado de tomada de decisão lá dentro. Para vocês entenderem que a tomada de decisão e a redução de informação não tem a ver com tecnologia, tem a ver com ciência, vou mostrar para vocês um evento que a gente
ajudou a organizar a informação desse evento. Eles tinham o desafio de coletar informação das pessoas participantes do evento. Pesquisa de opinião. Ao invés da gente fazer um questionário digital, via e-mail, ou seja o que for, a gente botou uma parede com as perguntas e as respostas e fizemos com que as pessoas puxassem linhas nessas paredes. Linhas de verdade. E aqui vocês estão vendo o resultado analítico disso. A gente fez com que eles mesmos botassem os dados, analisassem os dados e entendessem o que estava acontecendo dentro do próprio evento enquanto eles estavam participando. Tá? Isso é o que eu estou dizendo para vocês, que é o consumo inteligente de informação. A gente está reduzindo a quantidade de dados que tu tem para ter informação mais qualificada. A gente até brinca que isso é quase que uma clínica de reabilitação de consumo compulsivo de informação. Porque se a gente não reduzir, a gente vai ficar doente. Isso é sério. Infoxication é um estudo de verdade sobre uma doença que a gente está enfrentando hoje no mundo. Tá? Uma notícia boa ou ruim dentro desse cenário é que não tem atalho. O processo de construção de conhecimento e redução de informação, ele tem um ciclo. A primeira forma de redução de informação que a gente faz são relatórios. Depois a gente faz análises. E depois a gente passa a monitorar a informação em tempo real. Esse processo ele é importante para eu poder construir base. Sem a base amarela de conhecimento, eu não consigo construir algoritmos inteligentes. E, consequentemente, não consigo ter inteligência artificial. Então, se eu não tiver a base amarela preenchida, eu não tenho inteligência. Eu tenho as soluções pontuais. Só que a gente tem que estar olhando por um outro lado, e aí pensando como cientista de dados e como cientista de dados, e o que a gente está olhando no laboratório é uma preocupação de nós humanos dentro desse processo. Né? Vou deixar uma reflexão com vocês para encerrar minha fala aqui, que é o seguinte: em um futuro bem próximo, nessa overdose de informação que a gente está passando, esse cenário que eu estou mostrando para vocês, que até agora parece positivo, afinal a gente está construindo uma base de conhecimento, esse pedaço amarelo vai poder ser operado por máquinas. Não precisa ser humano. A máquina executa o relatório, a máquina processa a inteligência artificial, a máquina executa os dados que estão lá dentro. Se vocês pararem para pensar nisso um pouquinho e pensar no processo de decisão, pensem que esse pedaço amarelo é o que a máquina está tomando de processo decisório. E o humano está lá na outra ponta. Um tomador de decisão, cada vez mais transferindo a tomada de decisão para essas máquinas e diminuindo o seu espaço como tomador de decisão dentro do processo. A minha recomendação é que a gente, como sociedade, entenda que se a gente está vivendo esse presente digital, o futuro inevitavelmente vai ser mais analítico. Então a gente precisa de mais gente pensando analiticamente. A gente precisa de cultura analítica espalhada para poder fazer com que o processo decisório seja orientado pelos humanos e não por muitos humanos e não por poucos humanos. Porque afinal é isso que a automação faz. Né? Só para deixar para vocês, todo esse conteúdo está dentro do nosso site lá. A gente tem algumas atividades e iniciativas abertas para o mundo que a gente deixa dentro de capralab.com. Obrigado, gente.